Boa tarde para vocês, meus queridos e minhas queridas. Nós vamos lá agora nas atividades do blog www.proibidocolar.blogspot.com. Lá na atividade de razão tinha o conceito e alguns exercícios que eram para vocês fazerem em casa. Lembra disso? Então agora hoje nós vamos fazer a correção. Então eu estou gravando esse vídeo para nós fazermos a correção das atividades que ficaram para vocês resolverem, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler as questões que vocês já têm no caderno aí, vocês vão acompanhando a minha leitura e vão ver a minha explicação. Caso vocês não conseguirem responder ou conforme vocês não entenderem, depois vocês liguem para mim lá no WhatsApp, tá? No nosso grupo. A senhora professora, você explicou tal coisa? Eu não entendi. Dá para você explicar novamente? Daí eu converso com vocês via telefone ou alguma maneira para que eu possa explicar os conteúdos de vocês, tá? Para vocês, tá bom? Então vamos lá. No primeiro exercício lá do blog que eu deixei para vocês sobre razão, tá? Assim, ó. Em uma sala de aula com 60 alunos, 30 são meninos e 20 são meninas. Determine as razões descritas abaixo. Letra A. Razão entre o número de meninas e a quantidade total de alunos. Então vamos primeira coisa, o que é uma razão? Razão é comparar duas grandezas. Eu estou comparando dois objetos aqui. Os meus objetos de estudo são a quantidade de alunos na sala, que são os meninos e as meninas, e vice-versa. Então eu quero comparar. Então quando eu uso a razão é para comparar alguma coisa, e comparar eu uso a fração. Então a fração nada mais nada menos também que pode ser considerada como uma comparação entre dois objetos. Aqui nós vamos fazer. Aqui ele está pedindo o número de meninas em relação ao número total de alunos na classe. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar primeiro. Eu tenho 30 alunos meninos e 30 alunas, que são as meninas, num total de 50. Então, a razão não é entre meninas e o total da classe? Então, na letra A, eu vou fazer o quê? O total de meninas, que é 30, para 50. Olha só, eu fiz a razão. A razão eu estou comparando, olha lá, dois valores, o número de meninas com o total da classe. Então, formou uma fração. Essa fração de comparação é a razão, só que está na forma irredutível, então eu vou reduzir essa daí. Como eu posso reduzir essa fração? Ou seja, é simplificar. Vou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Poderia começar por 2, porque tanto 30 como 50 são múltiplos de 2. Mas eu vou por 10, porque 30 é múltiplo de 10 e 50 é múltiplo de 10. Então, 30 dividido por 10 vai dar 3. 50 dividido por 10 vai dar 5. Então, a minha fração deu 3/5, ou seja, a minha razão entre o número de meninas e o total da classe é 3/5. Ou seja, eu tenho 3/5 de meninas na sala de aula. Para 3 meninas, eu tenho 5 alunos na sala, ok? Essa é a razão entre o número de meninas e o total da sala, da letra A. Na letra B, pede a razão entre o número de meninos e a quantidade total da sala. Então, na B, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora é o total de meninos. O total de meninos é 20, para o total da classe, que é 50. A mesma coisa. Eu tenho uma razão. Essa razão foi escrita na forma de fração. Eu estou comparando esses dois valores. Mas aqui está a forma não está na forma irredutível. Então eu vou reduzir. Então eu vou dividir por 10 e por 10. Por que eu estou dividindo o numerador e o denominador por 10? Eu estou dividindo por quê? Porque 20 é múltiplo de 10 e 50 também é múltiplo de 10. Só posso dividir o numerador e o denominador sempre pelo mesmo número, que está o quê? Esses são múltiplos desse mesmo número. Então, 20 por 10 dá 2, 50 por 10 dá 5. Então, a minha razão é 2/5. Eu tenho 2/5 de meninos nessa sala de aula. A cada 2 meninos, eu dou um total de 5 alunos da classe. Ou seja, para 5 alunos na classe, eu tenho 2 meninos, ok?
Essa era a primeira questão, que era para ser feito em forma de razão. A segunda questão pedia assim, olha, eu vou ler para vocês. A palavra velocidade geralmente significa velocidade média, que é a razão entre um deslocamento e o intervalo de tempo gasto para efetuar esse deslocamento. Qual foi a velocidade média de um automóvel que percorreu 480 km em 5 horas? Ele diz aí que a velocidade é o quê? É a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo. Ele fala, ó, intervalo de tempo. Não precisa escrever isso daqui, eu estou escrevendo só para mostrar para vocês. Então, o que acontece? Ele está dizendo que é uma razão, e essa razão é forma de quê? De fração. E ele dá o deslocamento. O deslocamento desse móvel foi de 480 quilômetros. 480 quilômetros. Num tempo de 5 horas. Então, eu já montei a minha razão. 480 por 5. Só que o que acontece aqui? 480 dividido por 5 formou uma fração. 480 quintos. Então, eu vou só simplificar. Vou dividir o quê? Por 5 e por 5. Então, 480 dividido por 5, vamos lá. 9 vezes 5, 45. Para 48, dá 3. Dá abaixo 0, fica 30. 96. Então, eu tenho 96 quilômetros a cada 1 hora. Porque se eu dividir 480 por 5, deu 96. 5 dividido por 5 dá 1. Então, a minha razão é 96 por 1. Quer dizer, a cada 96 quilômetros que ele rodou, ele gastou 1 hora. Então, a velocidade média aí é 96 quilômetros por hora. Que essa é a razão, tá vendo? Ó, na forma reduzida, fração da forma que eu não posso mais simplificar, tá? Uma fração irredutível. Isso era para fazer no exercício 2. E ele estava até explicando como se resolvia. No 3, ele fala assim, ó, a idade de Antônio é 30 anos e a idade de Sebastiana é 45. Então, ele dá a idade de Antônio e de Sebastiana. Daí pergunta assim, qual é a razão entre as idades de Antônio e Sebastiana? Então, eu vou montar a razão, eu vou comparar. Comparar quem? A idade de Antônio com a idade de Sebastiana. Então, é 30 para 45. 30 para 45. Estou comparando a idade de Antônio com a idade de Sebastiana. Só que aí também já está mostrando aqui que eu estou comparando, mas eu quero uma fração irredutível. Então vamos lá, eu poderia começar por 5. Por quê? Porque 30 é múltiplo de 5 e 45 também é múltiplo de 5. Então eu vou dividir. 30 por 5 dá 6. 45 por 5 dá 9. 6 nonos. Mas ainda dá para simplificar, ou seja, dá para dividir por 3 e por 3. Porque tanto 6 como 9 são múltiplos de 3. 6 dividido por 3 dá 2. 9 dividido por 3 dá 3. Então, a minha razão é 2/3. O que quer dizer isso? Que a idade de Antônio é 2/3 da idade de Sebastiana. Então, eu estou comparando. Eu comparei a idade de Antônio com a idade de Sebastiana. Era só para fazer isso nesse exercício, tá bom? O exercício número 4. O número 4 fala assim, ó. Uma caixa de bombons possui 350 gramas de peso líquido. Seria massa, né? E 400 gramas de peso bruto, também que é massa. Qual é a razão do peso líquido para o peso bruto? A mesma coisa, ó, razão, vou comparar duas coisas. Quem? O peso líquido com o peso bruto. O peso líquido é 350 e o peso bruto é 400. A mesma coisa, já montei a razão. Razão sempre vou através de uma fração. Só que essa fração aqui não está irredutível. O que eu vou fazer? Vou transformá-la em fração irredutível. Então, eu vou dividir primeiro por 10 e dividir por 10. 350 dividido por 10 dá 35. 400 por 10 dá 40. Só que
Novamente, não está numa fração irredutível. O que eu vou fazer? Vou continuar ainda simplificando, ou seja, dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Vou dividir por 5, porque tanto 35 como 40 estão na tabuada do 5. 35 dividido por 5 dá 7. 40 por 5 dá 8. Então, o que quer dizer? Que o peso líquido em relação ao peso bruto é 7 oitavos. Então, eu estou comparando. Comparei, mostrei a minha razão, ok? Agora, na 5, ele pedia na 5, para cada item, você deve fazer o quê? Você deve calcular a razão do primeiro para o segundo número, nos pares apresentados abaixo. Na letra A, eu tenho o par 30 e o par... eu tenho o par 30 e 50. Então, eu quero comparar o 30 com o 50. Comparei através de uma razão. 30 50avos. Só que eu vou simplificar, dividir por 10 e dividir por 10. Então, é 3/5. Qual é a razão de 30 50avos? A razão da forma irredutível é 3/5. Agora eu faço a mesma coisa com o outro par de números, que é 39 e 26. Então, vai ficar 39 e 26avos. O que acontece aqui? 39 e 26avos já está escrito na forma de razão, através de uma divisão. Dá para simplificar? Se dá para simplificar, daí eu vou fazer isso. Se não, eu não simplifico. Então, o que acontece? Tanto 39 como 26 dá para dividir por 13, porque são múltiplos. Então, 39 dividido por 13 dá 3. 26 dividido por 13 dá 2. Então, a razão é 3/2, tá? Que é a mesma coisa que 39 e 26avos, que nós estudamos lá atrás, que são frações equivalentes. Então, quando eu simplifico duas frações ou várias frações, eu estou tornando elas frações equivalentes, tá? Agora, o terceiro par que nós temos aqui, que é na letra C, fala que é o 3 e o 6. Então, montar a razão, 3/6. 3/6 também dá para simplificar. 3 e 6 estão na tabuada do 3, ou seja, são múltiplos de 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Então, fala para mim, qual é a razão entre 3/6 na forma irredutível? Meio, tá? É assim. E o último par de números é o 2 e o 14. Então, vai ficar 2/14avos. Mesma coisa, já montei a razão, agora eu vou simplificar. Então, 2 e 14 são múltiplos de 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1 e 14 por 2 dá 7. Então, aí ficou um sétimo. O que eu fiz aí? Eu fiz as razões do que estava sendo pedido no exercício lá no blog. Agora, nós vamos para o exercício número 6, tá bom? O 6 fala assim, ó. Num exame, havia 180 candidatos, tendo sido aprovados 60. Determine a razão entre o número de reprovados e o de aprovados. Então, quantos alunos eu tenho neste concurso? Neste concurso que foram fazer a prova, tinha 180 candidatos. Esse era o total, 180. Foram aprovados 60. Então, aprovados 60. Se eu tenho 60 alunos aprovados, automaticamente eu tenho os reprovados. Qual é o número de alunos reprovados? Daí é só fazer 180 menos 60, que vai dar 120 alunos. Então, eu tenho 120 alunos que foram reprovados. Mas por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque a pergunta é a seguinte, olha. Qual é a razão do número de reprovados em relação ao número de aprovados? Então, eu já tenho reprovados, agora que é 120. E tenho de aprovados, que é 60, porque é o que está pedindo ali. Então, o que você vai fazer agora? Agora você vai fazer a simplificação, porque eu já montei a razão. Vou dividir 120 por 60 e 60 por 60. Mas por que eu já fui para o 60? Porque eu já sei que 120 é múltiplo de 60 e 60 também é múltiplo de 60, que vai dar 2 por 1. O que é essa fração 2 por 1? A cada 2 alunos reprovados,
um foi aprovado. É essa questão, é essa comparação que nós estamos fazendo, tá bom? Agora nós iremos para a 7ª questão, que é a questão fala assim, olha, na 7, numa sala de aula, né, uma sala com 50 alunos, 15 são mulheres. Determine a razão do número de homens para o número de mulheres. Olha, tem 50 alunos na sala e eu sei que 15 são mulheres. Para eu descobrir o número de homens, então eu vou fazer 50 menos 15. 50 menos 15 vai dar 35. E esse 35 são o número de homens na sala. Por que eu preciso fazer isso? Porque eu tenho que saber para eu poder responder as demais questões agora, que vai pedir nas alternativas. Na letra A, olha na letra A o que ele pede. Ele pede assim, a razão do número de homens para o número de mulheres. Quantos homens eu tenho? Eu tenho 35. Quantas mulheres eu tenho? 15. Eu já montei a razão aí. Você tem percebido que eu sempre coloco no numerador o que está falando primeiro. E no denominador, o que eu falo depois, olha, eu estou pedindo a razão do número de homens para o número de mulheres. Tá vendo? Ó, homens veio primeiro, então ele se tornou o numerador. Mulheres veio depois, então se tornou o quê? O denominador. Agora os dois eu vou dividir por 5. Divido por 5 por 5. 35 dividido por 5 dá 7. 15 dividido por 5 dá 3. Então, qual é a razão? Essa razão é 7 terços, quer dizer, 7, para cada 7 homens eu tenho 3 mulheres. Essa é a resposta. Daí na letra B fala assim, a razão do número de mulheres para o total de alunos. Olha lá, o número de mulheres, 15, é o numerador. Para o total, que vem depois, olha lá, é o denominador. 15 por 50. Agora, o que você vai fazer? Vai simplificar novamente também. 15, vou dividir por 5 e 50 por 5. 15 dividido por 5 dá 3. 50 por 5 dá 10. Então, o que está dizendo? É uma razão, eu estou comparando o número de meninas, ou seja, mulheres, para o número de homens, que para o total da sala, desculpa, não para o número de homens. Dá 3 para 10, ou seja, para 3 mulheres, eu tenho 10 no total de pessoas na classe. Ou seja, a cada 10 pessoas, 10 alunos na sala, 3 são mulheres. Ok? Olha, depois na letra C fala assim, ó. De cada 10 alunos, quantos são homens? Olha, de cada 10 alunos, quantos são homens? Então, olha só. Eu vou comparar também. A comparação, primeiro eu vou fazer a comparação do número de homens com o número de alunos. Homens, eu tenho um total de 35. O total é 50. Então, vou fazer 35 está para 50. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar. Eu vou dividir por 5 e vou dividir por 5. 35 dividido por 5 vai dar 7. 50 dividido por 5 vai dar 10. O que está querendo dizer aqui, olha, para cada 10 alunos na sala, 7 são homens. Então, fala aqui, ó, de cada 10 alunos, quantos são homens? Ó, de cada 10 alunos são homens, 7. Por isso que eu estou fazendo uma razão, eu estou comparando 7 para 10, de 7 homens, de 10 alunos na sala, tá? Já respondi a letra C. Agora, na letra D, fala assim, ó, de cada 20 alunos, quantos são mulheres? De 20 alunos, quantos são mulheres? Na letra B, nós não fizemos a razão do número de mulheres para o número de alunos? Eu não tinha 3 mulheres para 10 alunos? Não era isso? Que era a razão do número de mulheres para o total de alunos? Agora, se eu tenho 20 alunos, eu vou ter o dobro do 10 aqui. Então, eu vou ter o dobro também daqui. Então, quantas mulheres vou ter? 6 mulheres. Por quê? Aqui a razão é de 3 para 10. Cada 10 alunos na sala, 3 são mulheres. Daí lembra de fração equivalente? Eu vou para 20 alunos na sala. Então, se aqui eu multipliquei por 2, eu vou multiplicar por 2 em cima também. 3 vezes 2, 6. Olha, essas duas frações representam a mesma razão, ou seja, a mesma quantidade, em forma decimal também.
Agora, se eu multipliquei por 2, eu multipliquei por 2. Então, para 20 alunos na sala, eu tenho 6 mulheres, tá bom? Até aqui nós fizemos o exercício até o 7, falta mais 2. Agora nós vamos para o penúltimo. O penúltimo exercício é o 8º, tá bom? O 8º fala assim, ó, em um mapa de uma pequena cidade, destaca-se a presença de uma rodovia, cuja extensão é de 15 quilômetros. No mapa em questão, sua medida está em 10 centímetros. Determine a escala cartográfica. Olha só, essa distância no real é de 15 quilômetros. É o que está falando aí, né? Olha, 15 quilômetros. Só que quando você vai medir, ela vai medir com 10 centímetros. Essa é a medida no real, tá? Ó, essa é a medida no real. E essa é a medida no papel. Lembrando que quando eu trabalho com escala, eu estou trabalhando com razão. Então a escala é nada mais, nada menos que eu estou trabalhando com a razão. Mas a razão dessa escala é o quê? É as dimensões, é o tamanho, é a distância. Aqui vou colocar como nós estamos trabalhando, é a medida no papel, dividido pela medida no real. Então, nada mais, nada menos que escala, eu estou comparando, né? Se estou comparando, eu estou escrevendo em forma de razão, a medida no papel e a medida no real. Só que essas duas medidas têm que estar na mesma unidade. Se você perceber, aqui está em centímetros e aqui está em quilômetros. Como eu trabalho no papel sempre em centímetros, então eu vou deixar sempre o quê? Essa medida também em centímetro. Então eu tenho aqui no papel, vai ficar em centímetros. E no real também vai ficar em centímetro, porque tem que ser a mesma unidade. Não pode ter unidades diferentes. Então eu vou deixar na mesma unidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar quilômetro em centímetro. Então, olha, eu sei que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Concorda comigo? Então, se eu tenho 15 quilômetros, automaticamente eu vou ter 15.000 metros. O que eu fiz aqui? Primeiro eu transformei quilômetro em metro. Agora eu vou transformar de quilômetro, desculpa, vou transformar de metro em centímetro. Então, eu tenho 1 metro, equivale a 100 centímetros. Agora, eu tenho o quê? Eu tenho 15.000 metros. Por que 15.000 metros? Porque eu transformei os 15 quilômetros em metro. Então, 15.000 metros, eu vou multiplicar por 100. Então, vai dar o quê? 1.500.000 centímetros. Vocês perceberam? Olha, o que eu fiz? 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, eu peguei 15 vezes 1000, deu 15.000 metros. Transformei em metros. Agora, eu vou transformar isso em centímetro. Então, eu sei que 1 metro tem 100 centímetros. Então, o 15.000 metros, eu vou multiplicar por 100. Deu 1.500.000 centímetros. Agora, é só colocar na escala. Como? A escala não é uma razão? Então, eu vou comparar a medida do papel com a medida do real. Então, vai ser 10 para 1.500.000 centímetros. E vou fazer a mesma coisa, vou achar uma fração equivalente. Então, vou dividir por 10, vou dividir por 10. Então, vai ficar 1 para... daí eu corto esse 0 com esse, tá? Vai ficar 1.500. E aqui, mais 2. Daí vai ficar 1, 2, 3, 4. Vai ficar 150.000. Então, vai dar 1 para 150.000. Então, qual é a escala? A escala pode ser escrita dessa aqui, ó, 1 para 150.000. Então, a cada 1 centímetro desenhado representa 150.000 centímetros no real. Ou posso representar assim, 1 para 150.000. É a mesma coisa, tá? Eu escrever assim a escala, tá certo do mesmo jeito. Então, eu já respondi a questão número 8. Então, não esquecendo, escala é uma razão. Compara-se duas medidas, onde a medida do papel
é o numerador e o denominador é a medida do real, sempre trabalhando na mesma unidade. Como eu trabalho com centímetro no papel, então eu vou deixar tanto do papel como o do real em centímetro. Aqui eu já tinha 10 centímetros. Aqui, isso aqui representa em centímetro, porque eu transformei o 15 quilômetros. E acabou por enquanto, tá? Agora vamos para o 9. No mapa da região metropolitana de Curitiba, na escala 1 para 250 mil, ó. A escala é 1 para 250 mil. Olha como escreveu. Mas é a mesma coisa que eu escrever dessa maneira. É a mesma coisa. Só que eu estou representando de forma diferente, tá bom? Ele fala o seguinte: uma das pistas da rodovia BR-116 aparece desenhada com 1 milímetro de largura. A partir dessa informação, determine a largura da pista. Ó. A largura da pista tem 1 milímetro, que ele falou, no papel. E ele quer saber essa medida no real. Lembrando que eu trabalho em centímetro. Então, ó, 1 centímetro no papel representa 250 mil centímetros no real. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou transformar esse 1 milímetro em centímetro. Para eu transformar 1 milímetro em centímetro, eu vou fazer o quê? Pegar 1, dividir por 10. Então, 0,1 centímetro. 0,1 centímetro representa a mesma coisa que 1 milímetro. Agora eu já tenho quantos centímetros? Ele fala assim agora, ó. 1 centímetro representa, no papel, representa 250 mil centímetros no real. Então, como eu já tenho o centímetro no papel, eu vou pegar 0,1 e vou multiplicar por 250 mil, que é no real. Daí, se eu multiplicar, o que vai acontecer? Vai dar 25 mil centímetros. Vai dar 25 mil centímetros. Isso é a largura dessa pista no real. Se você quiser transformar esse valor em metros, o que você vai fazer? Vai pegar isso aqui e vai dividir por 100, porque é o processo inverso do outro exercício. Então, vai dar 250 metros. Agora, se você quiser em quilômetros, você vai dividir por 1000. Daí, você vai dividir por 1000, você vai encontrar 0,25 quilômetro. Então, o que acontece? Olha o que eu fiz. Eu tinha a escala 1 para 250 mil, que eu posso escrever assim ou assim. Daí eu tinha a medida no papel, o que eu fiz? Transformei em centímetro, porque as escalas estão em função do centímetro. Daí depois que eu tinha 0,1, eu multipliquei por 250 mil. Então eu tenho no terreno a pista, a largura de 25 mil centímetros. Mas eu quero saber em metros, então daí eu divido por 100. Se quiser em quilômetros, divide por 1000. Então, a escala é como eu falei para vocês, é uma razão. Eu comparo novamente, só que tudo vai estar em centímetro, tá? Sempre o numerador vai ser a medida do papel e o denominador vai ser a medida do real. Então, nós paramos por aqui, porque já foi feito os 9 exercícios do blog e nós já respondemos, tá? E lembrando o seguinte: façam todas as atividades bonitinhas para aprender. Agora a correção. Se tiver dúvida, vocês entram em contato comigo e vocês sabem como, tá? E eu deixo a mensagem que está aqui no blog, que fala de Lavoisier. Lavoisier diz assim: nada se cria, tudo se transforma. Então vocês estão transformando a nossa sociedade através do conhecimento. Até mais, beijo para vocês.